Nessa treta, né, entre ProArmas e César Melo, quem ganha, ou melhor, quem perde mais, quem perde menos? Na verdade, todos que são da pauta armamentista perdem e muito. Não vejo ninguém ganhando nada com essa história. Eu não vou aqui fazer um dossiê de 3 horas, eu não vou trazer prints, vídeos, documentos. Eu vou simplesmente dar informações para vocês do Mário do Crino do Caçador. Eu fui candidato a deputado estadual pelo ProArmas, eu sou coordenador do ProArmas aqui no Triângulo Mineiro, eu sei de uma certa forma a minha experiência e vou comentar o que está acontecendo entre César Melo e Polon e qual que é a minha sugestão para resolver esses problemas. Primeira coisa, né? O César Melo é um dos caras mais inteligentes que eu conheço no tiro esportivo. O cara é jurista, tem muito conhecimento, realmente tem boas intenções, é um ótimo atleta. Mas ele sempre foi um pouco mais, vamos dizer assim, esquentado, né? Ele sempre foi muito direto e firme com tudo que ele quer dizer. Isso acaba trazendo alguns conflitos. Mas é um cara que eu gosto muito e admiro demais da conta. E o ProArmas? O ProArmas, por outro lado, é sem sombra de dúvida a maior instituição de armas que já foi criada no Brasil, conseguiu fazer uma mobilização gigantesca, mas assim como tudo na vida, né, é conduzido por pessoas, pessoas estão susceptíveis a erros, seja por má vontade ou por má administração, ou mesmo por ter ideais diferentes do que todos aqueles esperam. Então vamos aos fatos. Primeiro ponto que o César Melo relata que ele não teve apoio do ProArmas. Eu particularmente dou uma certa razão para ele, mas eu vou falar para vocês da minha experiência, minha candidatura como deputado estadual em Minas Gerais apoiado pelo ProArmas. Eu não esperava nenhum tipo de apoio do ProArmas. Eu conheço a estrutura do ProArmas no estado. Nós temos basicamente o Léo lá em Belo Horizonte, o Danton e o Pietro como coordenadores estaduais e trabalhando. Eu sei que a estrutura é pequena, né? Nós não temos pessoas, né? Eu mesmo como coordenador no Triângulo Mineiro, nós temos um coordenador em cada cidade, mas cada um, eu sempre entendi para mim que o ProArmas era feito por pessoas e nós sim que somos responsáveis, cada um pelo seu serviço, pelo atendimento, por promover o tiro esportivo, por fortalecer os clubes. Então eu não esperava que o ProArmas daria dinheiro para minha campanha, eu não esperava que teriam muitas pessoas trabalhando na minha campanha, eu não esperava nada do ProArmas, então simplesmente estava satisfeito com a chancela do ProArmas, do Mário, ser o deputado estadual, com o apoio do ProArmas para que eu pudesse trabalhar em todo o estado esse apoio, visitando os clubes de tiro. E foi isso que eu fiz da minha campanha, do Mário. Eu não tenho nada para reclamar do ProArmas. Eu acho que o apoio que eles deram era o esperado, eu não esperava que tivesse mais do que isso. Não sei exatamente como foram as conversas com o César Melo e o que prometeram ou não, mas, segundo ele mesmo nos vídeos, não teve promessas, né? Teve tão somente expectativa dele. Não acho que tinha ninguém do ProArmas prometido nada mais do que isso. Segundo ponto, sobre o ProArmas apoiar candidatos que não eram de, vamos falar assim, de tanta relevância no meio das armas. Por exemplo, o Maurício do vôlei aqui em Minas Gerais, que foi apoiado por deputado federal e não tem conhecimento do meio das armas, não é um ativista, tinha pouca experiência. O que eu vejo, não tinha muitas opções. O Alexandre Lima, que era o candidato talvez mais indicado para ter o apoio do ProArmas, não tinha interesse em sair candidato, demorou a sair e aí já tinha o compromisso com o Maurício. Mas eu vejo, por exemplo, o meu caso. Já tinha um compromisso como deputado estadual com o Coronel Sandro. E eu, de última hora, resolvi que eu queria sair como deputado estadual. O Polon me abraçou na última hora e falou: Mário, você é meu e o boi não lambe. Você é o cara que representa as armas no estado mais do que ninguém. Você quer sair? Nós vamos ter 2 candidatos em Minas Gerais. Eu já tinha feito o compromisso com o Coronel Sandro, mas você veste a camisa muito melhor do ProArmas do que qualquer outra pessoa. Então eu tenho esse entendimento, que tentou conciliar os interesses de ter candidatos com a possibilidade de dificuldade de candidatos que não eram viáveis, pegar candidatos que tinham maior possibilidade de viabilizar a candidatura para que tivessem também, de uma certa forma, portas abertas para o ProArmas conduzir o trabalho na Assembleia Legislativa ou na Câmara dos Deputados. Então eu não vejo isso de uma coisa assim tão errada. Eu acho que foi uma tentativa e fez o melhor que era possível. Não vou comentar o caso específico lá do César Melo, porque aí não sei exatamente como que foi lá, qual deputado que foi apoiado, que não foi, e a peculiaridade de cada um. Mas no meu estado, eu acho que aconteceu da melhor forma que era possível, não fico chateado com isso. Com relação a cargos para o ProArma, para mim,
Não foi pedido nenhum único cargo para o ProArmas, mas obviamente eu tinha na minha cabeça, assim como sou agora pré-candidato a vereador, e eu tenho um compromisso, nós temos 15 assessores para vereador, para deputado estadual é a mesma coisa, 15 assessores. Quem seriam os assessores do Mário? Obviamente que eu quero pessoas, o máximo de pessoas ligadas, comprometidas e que têm capacidade de trabalhar pela pauta. Eu iria colocar com o maior prazer, igual eu falei, os coordenadores do estado de Minas Gerais, quem quisesse, Danton, Pieto, o Léo, qualquer outro coordenador que recebeu a gente tão bem nas cidades que a gente andou, eu estaria com o gabinete à disposição de pessoas que conhecem da pauta e querem trabalhar. Eu não vejo isso como pejorativo. ProArmas me pediu 5 cargos. Né, para mim não aconteceu isso, mas como o César Melo falou que para ele foram pedidos 5 cargos, eu imagino que seriam 5 cargos para pessoas capacitadas, competentes, que têm compromisso com a pauta e queria fortalecer isso no Estado. Imagino assim, né? Vamos partir para que seja isso. O próprio César Melo falou, não posso afirmar que eram cargos fantasmas ou cargos para fortalecer o Polon. Eu entendo dessa forma. Quando pede um cargo para o ProArmas, não é um cargo para o Polon, é um cargo para todos que gostam do tiro esportivo, para todos que querem apoiar os clubes. Então eu vejo de forma positiva, não vejo problema nenhum nessa questão também. E agora a questão mais polêmica que o César Melo está levantando com relação a fazer uma varredura, prestação de contas, quanto que o ProArmas recebeu, quanto que a outra associação do ProArmas recebeu, eu particularmente, da minha parte, eu vejo que foi feito um ótimo trabalho, o Polon está se empenhando, fazendo o máximo que ele deu conta. Imagina cada evento desde o 97, alugar trio elétrico, comprar material, as nossas challenge coins, né? Que coisa maravilhosa, que deu uma para cada um. Suponho que tudo isso venha do dinheiro do ProArmas. Eu acho que o gabinete não tem dinheiro para poder fazer isso, né? Então eu avalio que o ProArmas tentou e tem feito o máximo possível. E óbvio, eu não estou para passar pano simplesmente para ninguém, eu estou para relatar as minhas opiniões. Eu acho que tem erros, tem falhas, né? O Polon falou que não ia sair candidato a deputado e depois acabou saindo e deixou um pouco a coordenação do ProArmas misturada com a campanha dele de deputado. E essa talvez seja a minha única crítica. Mas eu vejo que se tivessem mais pessoas envolvidas e próximas querendo ajudar de fato com o mesmo alinhamento do ProArmas, talvez esse problema já teria resolvido. E aqui fica minha principal sugestão, para a gente não ficar apenas no mundo das críticas, né? E eu contando história, o que eu gostaria hoje que acontecesse? Eu gostaria que o ProArmas, né, o Polon, dedicasse mais a campanha dele, mais a vida pública dele, e o ProArmas fosse uma instituição à parte do Polon, né? Talvez isso pode acontecer, a gente juntar boas lideranças do tiro esportivo. Hoje já está lá como presidente do ProArmas, só no papel ou de fato, né? O Davi, que é um cara maravilhoso, trabalha pra caralho, mas eu acho que se mais pessoas talvez envolvessem no ProArmas, que já criou muito capital político, já é uma associação muito grande, reconhecida e valorizada no Brasil inteiro, a gente poderia resgatar esses princípios, valores, corrigir as questões que eventualmente estão erradas, mas eu, no geral, sou muito grato ao Polon por tudo que ele fez, sou grato pelo ProArmas, reconheço alguns erros, algumas dificuldades, mas eu acho que faz parte do processo, só não erra quem não faz nada. Criticar é muito fácil, fazer diferente é um pouco complicado. E eu não sei, de fato, né, o que leva hoje o César Melo a essas críticas tão contundentes. Eu sei que ele está perdendo, está enfraquecendo o ProArmas, está enfraquecendo o Polon e está deixando as pessoas desanimadas e desmotivadas com qualquer outra associação. Ora, se uma associação como o ProArmas não passa credibilidade, nas palavras do César Melo, qual outra associação que vai passar? Se um cara igual o Polon, que é um deputado federal hoje, é uma pessoa que não vale nada, que outro político defensor das armas vai valer? Então eu tenho um pouco de receio nessas críticas, porque eu acho que ela enfraquece o setor como um todo. Isso não é positivo, né? Na minha análise. E eu gostaria muito que tivesse, de uma certa forma, alguma conciliação. Se tudo isso que o César Melo está fazendo é único e exclusivamente por vingança, porque ele se sentiu prejudicado, traído e, de uma certa forma, usado pelo ProArmas, eu acho que é um motivo muito pequeno para ele fazer tudo isso que está fazendo, e ele está se prejudicando com isso. Se ele está fazendo isso para levantar uma nova associação e fazer tudo aquilo que ele imagina que o ProArmas deveria ter feito e o ProArmas não fez, é menos pior, mas mesmo assim, na minha análise, quanto mais bate no ProArmas, quanto mais bate em qualquer associação,
mais difícil criar uma associação nova. Então, mais uma vez, reitero todo o meu apoio ao Polon, ao ProArmas, ao César Melo, com a nova associação que ele está fazendo, ao Joaquim, ao Francisco, ao Mauro, meu amigo canhoto armamentista, todos que fazem algum trabalho em prol das armas vão ter o meu apoio, independente do que a pessoa está fazendo ou não, eu vou tentar apoiar, fortalecer, no particular, puxar atenção e tentar corrigir os erros. Eu critiquei o Polon quando ele apoiou o pré-candidato daqui de Uberlândia, que não tinha um alinhamento, um pré-candidato a prefeito de Uberlândia, que não tinha um alinhamento muito coerente com a pauta armamentista, tinha muita conversa e pouca atitude, e tinha deixado a gente na mão algumas vezes. Critiquei no grupo, critiquei no particular, e acabou que o pré-candidato uniu ao candidato que eu estou, o pré-candidato que eu estou apoiando para prefeito, desistiu da candidatura dele, o que vai ser muito bom. Eu não acho que nós temos que ser inocentes, passar a mão na cabeça e não fazer críticas. Eu acho que nós temos todo o direito de fazer críticas, ainda mais quando elas são construtivas, mas nós temos que ter cuidado para que essas críticas não fiquem apenas difamando e prejudicando toda a classe, que ela venha prepositiva, que ela venha com ações para melhorar. E é isso de fato que eu espero. Eu espero que essa onda logo passe, que o César Melo faça a associação dele, faça outra coisa, o que ele achar melhor, mas que ele deixe de lado um pouco esse sentimento de vingança, se foi isso que está movendo ele, e vamos focar na pauta das armas e que o Polon encontre o melhor caminho. Na minha opinião, se o Polon conseguir separar um pouco a pessoa dele hoje do ProArmas e trazer novas pessoas para o ProArmas e ele cuidar mais da candidatura dele, afinal de contas foi o caminho que ele escolheu, a minha humilde opinião, esse talvez seria o melhor caminho. Mas o que eu quero dizer que fica de mais importante para todos vocês é que quando a gente briga no meio e torna essas brigas públicas, todo o meio enfraquece e nós não ganhamos nada com isso, valeu? Essa é a opinião do Mário que me fala do Canil do Caçador sobre a treta do momento, Polon e César Melo. Sorte aos dois e a todos nós armamentistas.